Israel já orou? Amém? Salve, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos hoje estudar a lição de número 7, 18 de maio de 2025. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós estamos estudando o verbo se fez carne acerca da vida de Jesus, segundo a ótica de João, ou seja, segundo o Evangelho de João. Nós estudamos desde as primeiras lições, os irmãos estão vendo que está seguindo uma sequência, né? A primeira aula é o apanhado de tudo, a segunda aula é o capítulo 3, a terceira aula é o capítulo 4, e assim eu segui na última aula. A 6, que foi dada na ceia, foi o capítulo 10, Bom Pastor, Pastor das Ovelhas, e hoje, capítulo 11, nós vamos estudar sobre a ressurreição de Lázaro. Então, hoje, o título da lição: Eu sou a ressurreição e a vida. Então, dentro do Evangelho de João, vamos estudar acerca desse tema, que é um tema basilar para a nossa fé, a base da nossa esperança, né? Da nossa fé, do nosso futuro. E a gente vai ver Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar, né? Se não cremos na ressurreição, não é nem para a gente estar aqui, né? Não faz sentido nenhuma outra doutrina, nenhuma outra verdade bíblica. Se Jesus não ressuscitou, não caberia nada, né? Se Jesus é a premissa da ressurreição, né? Como é que nós vamos ressuscitar se não queremos que Jesus ressuscitou? Então é o princípio de tudo, é crer na ressurreição de Jesus Cristo. Ele mesmo declarou, é o textual da lição, João capítulo 11, versículo 25, onde Jesus declara: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Viu um pastor explicando que o original do verbo crer em Cristo aqui, ele está numa situação onde é um verbo de continuidade. Não é crer uma vez, é viver crendo, é ter uma vida de fé no Filho de Deus, é ter uma vida de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos também nesse texto que a ressurreição, anastasis, acho que é anastasis no grego, é levantar de novo. Jesus não está falando de um futuro, Jesus não está falando de algo lá na frente, não. Jesus está se declarando a pessoa. A ressurreição agora é uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aleluia. Som. Então Jesus declara agora que a ressurreição é uma pessoa. Jesus Cristo é a ressurreição. Quando a gente fala ou ouve sobre ressurreição, Jesus ser a ressurreição e a vida, há um oposto. O oposto da ressurreição e o oposto da vida é a morte, né? O oposto da vida é a morte. O oposto da ressurreição, a ressurreição levanta os que estão mortos, então a ressurreição também é o oposto da morte. Jesus é a ressurreição e a vida.
Jesus vence a morte. Jesus é poderoso para viver, para conceder a vida. Ele é o dono da vida, ele concede a vida. E quando a morte alcança alguns, Jesus faz ressuscitar. Nós vamos ver então nessa lição, lá na última parte, a doutrina da ressuscitação, né? E vamos destrinchar bem essa parte. A verdade prática: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso com Ele. Então essa é a verdade prática. Jesus é a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso com Ele. Nós vamos ver no final da lição, lá na parte sobre a doutrina da ressurreição, Jesus faz parte da primeira ressurreição. Jesus é a primícia da primeira ressurreição, e nós também faremos parte da ressurreição. Glória a Jesus. Então essa é a garantia. Jesus faz parte da primeira ressurreição, e nós também vamos fazer parte da primeira ressurreição. Isso a gente vai ver lá no finalzinho. Glória a Deus. Então a lição bíblica em classe está em João capítulo 11. O autor, claro, Elenay Cabral, não podia botar todo o capítulo 11, mas a gente precisaria ler todo o capítulo 11, do versículo 1 até o final, né? Esse capítulo 11 ele é dividido em algumas partes, em 4 partes, né? A primeira parte é Jesus está lá na região depois do Jordão, região da Pérea, e recebe a notícia. A segunda parte é quando Jesus vai e tem um encontro com Marta, depois Maria. A terceira parte é quando ele executa, quando ele realiza o milagre da ressurreição. E a quarta parte do capítulo são os resultados dessa ressurreição, ao final do capítulo. Mas claro, o autor não daria tempo de, em uma aula, em uma hora, a gente falar sobre todo o capítulo, né? Explorar todas as partes. Mas vamos ver alguma coisa que está fora da leitura bíblica. Mas vamos ver a leitura bíblica. Eu peço para um irmão só ler, porque para ficar melhor o entendimento. Irmão qual daí, né? Não, né? Nem irmã Mônica também, irmão que gosta de ler. Mas está aí o Rogério. Lê para mim, irmão. O Rogério vai ler a leitura bíblica em classe. Já com o Rogério. Toda ela. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês por isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Diácono Rogério. Glória a Deus. Então aqui é uma porção do capítulo 11, a porção que o pastor Elenay Cabral escolheu,
E ele dividiu a lição em 3 partes. A primeira parte ele vai falar sobre o propósito de Jesus. Depois ele vai falar sobre o encontro de Marta com Jesus. E depois ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição. Então eu também dividi nessas 3 partes, para sermos fiéis à revista. Dá para abordar todo o capítulo, a gente fazendo essa divisão. Então eu dividi também nessas 3 partes, onde nós vamos estudar. Temos 45 minutos, 10 e 20. Já está 15 minutos para cada parte, para a gente tentar concluir a lição até 10 e 20. Então, a gente vê no Evangelho de João, o Evangelho de João está dividido também em 2 partes, né? Alguns classificam em 2 partes, até o capítulo 11, onde João vai falar sobre 7 milagres realizados por Jesus. Então começa lá na transformação da água em vinho e vai terminar no capítulo 11, é o último, é o 7º e último do Evangelho de João, milagre, que é a ressurreição. Claro, o principal, né, é o sinal de Jesus, é a ressurreição de Lázaro, ali depois de 4 dias sepultado. Então o Evangelho de João ele vem crescendo, né, com os milagres, com os ensinamentos de Jesus, é claro. E depois, a partir do capítulo 12 e 13, vai ser a via de Jesus para o findar, né? Findar não, né? A nossa esperança, né? Que é depois o milagre da ressurreição de Lázaro vai desencadear pelos fariseus a certeza de que precisariam matar Jesus, e depois vem essa perseguição, vem o Getsemane, a última ceia. Então vem até a crucificação e ressurreição de Jesus, então é a segunda parte do Evangelho de João. Claro, uma divisão mais que alguns fazem desse Evangelho. Então, irmãos, Jesus, ele estava na região da Pérea. Lá no capítulo 10, a gente vai ver que ele estava além do Jordão, do outro lado do Jordão, com Jerusalém e Betânia, onde está Marta, Maria e Lázaro, é em Betânia. Aí a gente vê que Betânia está a alguns estádios de Jerusalém, né? Alguns calculam de 3 quilômetros. Então Betânia era ali encostadinha, era encostadinha ali em Jerusalém, e Jesus está do outro lado do Jordão, na região da Pérea. Tanto é que quando Jesus chega, Jesus esperou 2 dias que recebeu o anúncio, esperou 2 dias, depois ele partiu, mas quando ele chega lá já tinha 4 dias que Lázaro havia morrido. Então alguns falam que era um dia de distância, alguns falam que era mais de um dia, mas importa saber que era do outro lado do Jordão, distante, não era próximo de Betânia. Jesus precisou então percorrer esse caminho. Então a primeira parte que o autor colocou, o propósito de Jesus. Você abre a sua Bíblia, vamos deixar aberto em João capítulo 11, que nós vamos ler alguns versículos que não estão na leitura bíblica em classe. Então no 3, mandai depois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E aí Jesus já responde com o propósito de todo o capítulo 11, de tudo aquilo que ele iria realizar. E qual o propósito dessa realização? Então o propósito da ressurreição de Lázaro, o propósito do capítulo 11, ele está escrito no versículo 4, que está aí. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então o propósito de Jesus, o propósito principal era glorificar ao Senhor. Então era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Todo o capítulo 11, esse sinal da ressurreição
de Lázaro, o milagre da ressurreição de Lázaro, o propósito principal seria para que o nome do Senhor fosse glorificado. E aí, quando nós temos o propósito de glorificar o nome do Senhor, nós conseguimos alcançar outros propósitos. A gente vai ver que Jesus, propósito principal, glorificar a Deus Pai. Só que com esse propósito principal, Jesus atingiu vários outros propósitos, vários outros objetivos que são necessários para a vida cristã. Jesus vai nos ensinar, vai alcançar, e que nós também precisamos alcançar. Nosso propósito, um dos motivos de termos nascido, o pastor Hélio já falou aqui, é glorificar o nome do Senhor. Quantos aqui nasceram para glorificar o nome do Senhor? É o propósito da nossa vida, glorificar o nome do Senhor. E quando nós glorificamos ao nome do Senhor, assim como Jesus glorificou o nome do Senhor, com as nossas atitudes, com os nossos atos, outros propósitos vão ser alcançados. E eu coloquei aqui alguns propósitos. Primeiro, é claro, um milagre da... Eu estou falando muito jargão militar, né? Eu ia falar da monta, né? Da amplitude. Eu falei lá na sala de aula, cadê as irmãs? O que eu falei na sala de aula, que a gente entendeu? Cadê? Ah não, o Júlio está dando aula. Ah, tá tudo dando aula. Aí eu falei uma palavra lá que é conhecida no meio militar. Quando eu estava saindo, eu ouvi elas, o que ele falou? Eu tinha que voltar para explicar, para traduzir. Mas então eu anotei aqui alguns objetivos, alguns propósitos que são consequências do objetivo principal, que é glorificar o nome do Senhor. Então, primeiro, o sinal, o pastor Hélio falou aqui 2 semanas sobre os sinais, sobre os milagres, né? E cada milagre que nós testemunhamos, ele edifica a nossa fé. Os milagres de Deus, eles fortalecem a nossa fé, eles nos aproximam de Deus. A gente vai ver lá no final do capítulo que muitos que estavam ali não criam em Jesus, mas depois que viram Lázaro ser ressuscitado, e todos deveriam se converter ali, né? Mas a maioria ali passou a seguir Jesus, passou a ser seguidor de Jesus. Nem todos. Isso nos mostra muita coisa, né? Que hoje as pessoas vão ver milagres, vão ver maravilhas, e mesmo assim não seguirão Jesus. Eu lembro em Brasília, estava em Brasília, tinha acabado de me converter, já tinha uns 2, 3 anos convertido, e um irmão, a gente morava numa vila, e alguns irmãos com as chácaras que tinham perto iam frequentar a nossa igreja lá dentro da vila. E aí o irmão começou a ir. Uma irmã que era missionária de São Paulo, então ela foi lá para tratar do irmão dela, o irmão dela estava com câncer, e ela foi lá para cuidar dele, e viu que tinha uma igreja lá, foi lá. Contou a gente passou a dar assistência na casa dele, passamos a levar ele no hospital uma vez por semana, a orar, a jejuar, a trabalhar para que Deus operasse. Deus curou ele do câncer, glória a Deus, mas ele não se converteu. Viu o milagre acontecer na vida dele, mas perguntando: quer se batizar, quer servir ao Senhor? Não, bem assim. Não falou isso, né? Mas ele achou isso. Então o milagre, ele edifica muita fé, mas vai ter pessoas que vão ver o milagre e não vão se converter. Foi assim lá na época de Jesus. Mas o milagre, ele tem um propósito também de edificar, de elevar a nossa fé, de elevar a nossa crença. Os propósitos de Jesus sempre são maiores que o nosso. Sempre. Lá no retiro, eu lembro que eu preguei sobre propósitos, sobre objetivos de vida, para os jovens e adolescentes lá no retiro. E a primeira coisa que eu falei os propósitos de Deus sempre são maiores. Você não é impedido de traçar os seus planos
traçar suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, mas sempre lembra que os de Deus são melhores. Sempre. Você pode planejar sua vida para fazer o que for, mas lembra de colocar o Senhor, né? Lembra-te do teu Criador. Lembra do teu Criador nos teus planejamentos, nos teus planos, nos teus propósitos de vida, para que o nome dele seja glorificado. Outra coisa que glorificar a Deus nos permite entender é sobre o tempo. O tempo, Deus muitas vezes usa o tempo para nos ensinar. Então o tempo para Deus ele é pedagógico. Nós queremos receber o mais rápido possível. Nós queremos as bênçãos, nós queremos a vitória, nós queremos o alívio, nós queremos o mais rápido possível. Mas muitas das vezes o mais rápido possível não é o tempo de Deus. Aqui é o exemplo claro. Elas mandaram um mensageiro falar que Lázaro estava enfermo, a quem Jesus ama, e Jesus, no tempo de Deus, ficou mais 2 dias. Elas queriam que ele fosse imediatamente. Só que Jesus cumpriu o tempo de Deus. Para glorificar a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, devemos viver no tempo de Deus. Devemos aceitar o tempo de Deus. Devemos ter paciência no tempo de Deus. Saber que o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Imagina se Jesus fosse no tempo do homem. Se Jesus fosse imediatamente, Jesus curaria Lázaro. Ou alguns falam que Lázaro já estava morto quando Jesus ficou sabendo. Mas Jesus ressuscitaria, mas não por 4 dias. Mas Jesus não. Jesus não está limitado às circunstâncias humanas. Jesus está sobre as promessas, sobre a direção de Deus, nos ensinando que nós precisamos aguardar o tempo de Deus. É fácil? Não. Você sabe que não é fácil, eu sei que não é fácil. Você sabe que não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas é o melhor para as nossas vidas. Aguardar o tempo correto de Deus. Jesus aguardou 2 dias, viajou 4 dias de sepultado, e Jesus fez um milagre maravilhoso, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, para glorificar o nome do Senhor, Jesus nos ensinou sobre aguardar o tempo de Deus. Para que Deus seja glorificado nas nossas vidas, nós precisamos saber aguardar o tempo de Deus para as nossas vidas. Glória a Jesus. E o tempo, ele sempre vai estar ligado ao propósito de Deus. O tempo de Deus, ele está ligado ao propósito de Deus. O tempo de Deus, para as coisas de Deus ocorrerem, sempre vai ser na plenitude do tempo. Sempre vai ser o tempo correto. Nem depois, nem antes. Jesus sempre vai realizar algo em nossas vidas no tempo correto. Se for a vontade absoluta de Deus, as coisas de Deus sempre ocorrerão nas nossas vidas no tempo pleno, no tempo nem antes da hora, nem depois da hora, mas na hora certa, na hora que Deus planejou, na hora que Deus preparou. O nome do Senhor vai ser glorificado. Às vezes vem antes do tempo e o nome do Senhor não é glorificado. Às vezes nós retardamos, porque nós podemos fazer isso, retardar o agir de Deus na nossa vida. Aí vem depois e o nome do Senhor é glorificado como deveria. Então, saber aguardar o tempo do Senhor, que está ligado ao propósito do Senhor, vai nos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, por último, nós
precisamos, para glorificar o nome do Senhor, precisamos sempre andar na vontade do Pai. Sempre. Para glorificar o nome do Senhor é necessário andar na vontade do Pai. Versículos 9 a 12. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Isso porque Jesus, no capítulo 10, retorna, sai de Jerusalém porque queriam matá-lo, vai para a região da Pérea, e agora ele recebe a notícia que Lázaro está enfermo. Ele vai lá ver o seu amigo, vai ressuscitar o seu amigo, e ele vai voltar para Jerusalém. E os discípulos então ficam preocupados. Aí eles falam no versículo 8: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Aí Jesus responde do 9 ao 11: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus está respondendo a seus discípulos que, apesar da perseguição, apesar de quererem matar ele, ele faria a vontade de Deus. Ele iria para lá, independente da circunstância, independente da perseguição dos judeus, independente da intenção dos judeus de matarem, ele iria andar na vontade do Pai, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Jesus também sabia que, andando na vontade do Pai, ele estaria guardado. Cada um de nós que andamos na vontade do Pai, o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege. Mas é necessário andar na vontade do Pai, estar na direção do Pai, estar na direção do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Ele nos guarda. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Deus nos livra com mão forte, com braço forte. Mas é necessário andar na vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, estar no centro da vontade do Pai. Isso vai nos garantir que sejamos guardados para o Pai. E Jesus fala isso, ensina isso, mas mesmo assim Tomé, lá no versículo 16, olha Tomé, Jesus falando que tinha que ir para operar, para ressuscitar Lázaro. Jesus fala claramente. Aí no 16 Tomé fala para os outros discípulos, não fala para Jesus. Tomé não fala para Jesus, Tomé fala para os outros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Circunstâncias humanas, circunstâncias da vida. Tomé estava com medo. É a nossa pequenez, a nossa muitas vezes é viver um ambiente natural. Jesus estava falando que a seguir na vontade de Deus, está falando que ele era a luz, está falando sobre luz, sobre trevas, mas Tomé está com medo. Então nos ensina que, ainda que tenhamos medo, ainda que tenhamos ressalvas, precisamos estar andando na vontade de Deus. Ainda que possa ter um prejuízo, precisamos estar andando na vontade de Deus. Ainda que possa ter um atraso, possa ter uma adversidade, precisamos andar na vontade de Deus. Andar na vontade de Deus. Andar na vontade de Deus glorifica o nome de Deus. Se não andar na vontade de Deus, não glorifica o nome de Deus e não estamos cumprindo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas quando andamos na vontade de Deus, nós cumprimos o propósito de Deus nas nossas vidas e nós glorificamos ao nome de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Segunda parte, do 20 ao 26, é o encontro de Marta com Jesus. Então, primeiro Maria não vai. No 20 fala lá que elas ouvem falar que Jesus está chegando em Betânia. Marta vai e Maria permanece sentada. Então, Marta e Maria são aquelas duas
duas irmãs, lá em Lucas vai falar que quando Jesus visita a casa delas, Marta está fadigada com os afazeres da casa e Maria está aos pés de Cristo. E Marta vai lá, mestre, libera Maria aí para me ajudar aqui, era a função, ela tinha que preparar realmente, mas Jesus fala para ela, não, Maria escolheu a melhor parte, ela não será tirada. E agora Maria ouve falar que Jesus vai, mas Maria fica sentada. E Marta vai, a gente vai falar sobre Marta. Mas sobre Maria, uma adoradora, mais humana, mais com sentimentos com dor. Maria estava com dor, perdeu seu irmão amado. Ela estava com dor, estava sentindo a perda, não teve força para ir até Jesus. Então, muitas vezes nós sentimos assim, muitas vezes as circunstâncias, as adversidades, as situações da vida nos causam dor, nos causam sofrimento, que pode nos impedir de ir até Jesus. Não que deixemos de seguir Jesus, Maria não deixou de seguir Jesus, não, mas destrava, há um certo travamento. Então precisamos superar. Claro, Jesus entende Marta, Jesus entende Maria, Jesus me entende, Jesus te entende. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe que nós somos humanos, sabe, mas Ele quer nos ensinar, né? Então nós precisamos crescer, nós precisamos a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Então nós precisamos nos aperfeiçoar. Então por isso que nós falamos isso. E Marta vai até Jesus, mas Marta vai até Jesus com uma certa, eu falei, decepção lá na sala de aula. Alguns professores falaram, ela estava com uma ressalva, ela estava, vamos dizer, uma ressalva com Jesus, né? Tanto é que ela chega diante de Jesus e fala, 21, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tem fé em Jesus, ela crê em Jesus, mas ela está com o sentimento que ela e Maria mandaram o mensageiro avisar, não mandaram chamar. E é interessante isso, você vê lá no versículo 4 que não mandaram chamar Jesus. No 3, mandaram depois suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Só falou isso o mensageiro, não falou que Jesus vem, socorre rápido, vem correndo. Não, aquele que tu amas está enfermo. E elas esperavam que Jesus fosse imediatamente. Tempo do homem, tempo dela, a circunstância dela, vem me socorrer rápido. E Jesus não foi. Quando ela chega diante de Jesus, com a ressalva com Jesus, né? Vamos dizer, com esse sentimento de que ela chamou e ele ficou mais 2 dias. Isso, quando chegou, já tinha 4 dias de sepultamento de Lázaro. Então Marta fala, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós precisamos viver superando qualquer tipo de ressalva com Jesus, qualquer tipo de, vamos chamar de decepção, né? Que alguns crentes muitas vezes sentem, Senhor, porque questionamento, né? Questionamento, acho que é a melhor palavra, né? Marta questionou Jesus, questionou crendo, né? Vamos dizer, ressalva mesmo. Senhor, se eu tivesse vindo quando eu chamei, meu irmão não estaria morto. A gente vai ver que Maria vai falar a mesma coisa. E nós precisamos aprender. Jesus entendeu, assim como eu falei já antes, Jesus entende Marta aqui. Assim como Jesus entende Maria, assim como Jesus me entende e te entende. Mas nós precisamos crescer.
e agiríamos naturalmente, apesar de ver toda a revelação da palavra de Deus, agiríamos da mesma maneira. Maior. Isso. Ela esperava que. Não, agora tá, não vai mais para curar. Isso mesmo. Então, a que a irmã Sueli falou, isso mesmo. A mente dela, a mente de Maria, é que se Jesus tivesse ido no tempo que elas chamaram, Lázaro não estaria morto. E às vezes acontecem situações nas nossas vidas que a gente fala, se Jesus tivesse agido, não teria acontecido. Deus tem sempre algo maior. Deus tinha algo maior para a vida de Marta, para a vida de Maria, para a vida de Lázaro. Deus tem algo maior para a minha vida e para a tua vida. Deus tem algo maior para a sua vida. Creia nisso, viva crendo nisso. E há um grande desafio. Então isso aí nos mostra o grande desafio que Marta teve, que Maria teve, que nós temos, que é viver sob as promessas de Deus e viver segundo as circunstâncias da vida. Assim como Marta e Maria, nós temos esse mesmo desafio em nossas vidas. Viver segundo as promessas de Deus em nossas vidas e vivermos segundo ela, andarmos segundo as promessas, falarmos segundo as promessas, agirmos segundo as promessas e as circunstâncias da vida. Viver segundo as circunstâncias da vida, falar segundo as circunstâncias da vida, crescer segundo as circunstâncias da vida. Então nós temos esse desafio. Nós temos as circunstâncias da vida nos secando, nos rodeando. Só que nós temos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós temos as promessas de Deus sobre a nossa vida. As promessas de Deus estão sobre as nossas vidas. Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Precisamos crer nisso. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta tinha fé em Jesus. Está falando, Lázaro já morreu. Mas eu sei que se eu pedir, nós vamos ter o consolo. Se eu pedir, nós vamos continuar a nossa vida. Tudo que o Senhor pedir, Deus vai te conceder. Aí o 23, a promessa de Jesus, teu irmão lá de ressuscitar. E o 24, Marta continua, disse que Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Então Marta cria na ressurreição, mas Jesus está falando de uma coisa, da promessa de Deus, do agir de Deus, e Marta está segundo as circunstâncias, ela não está querendo no agir, no mover de Deus. Apesar de estar crendo em Deus, isso complexo, né? Não era a palavra que eu queria, não, mas é difícil, né? Ela estava crendo na promessa de Deus ressuscitar no último dia, de que tudo que Jesus pedisse, Deus realizaria, mas Jesus estava falando de outra coisa. Jesus estava falando de ressuscitar Lázaro ali naquela hora. Então, nós vivemos nisso. Por isso a necessidade do discernimento. Por isso a necessidade do crescer na palavra, do aprender a palavra, do viver em comunhão com Deus, viver em comunhão com os ensinamentos de Cristo para as nossas vidas, viver em comunhão com os irmãos. Por isso essa necessidade de adorar a Deus, ter o nosso tempo de devocional com Deus, crer que Deus é conosco. Vamos viver nosso trabalho, nossa faculdade, nossa vida no lar, mas sempre com Deus em primeiro lugar. Sempre.
orando todos os dias, buscando a Deus todos os dias, que aí nós vamos nos aproximar mais das promessas de Deus. Não vamos ser guiados pelas circunstâncias da vida. Eu ia contar um testemunho no culto dos varões, ia pedir, mas acabou que eu ia fazer um exame ali com o André, ia fazer um exame na sexta-feira, anteontem, e na quinta-noite eu estava desarranjado, acho que é essa a palavra, né? Estava dependente do banheiro, totalmente. Meu intestino tinha que estar vazio, então foi quarta, quinta, fazer uma colonoscopia. Quem fez sabe, o preparo é horrível, não daria para estar aqui no. Mas chegou 2 missões para o meu serviço. 2 missões, uma era minha, outra era de um oficial que está, e 2 difíceis, é de um oficial que está estudando para fazer um concurso. Então todo oficial que vai fazer esse concurso, ele fica no quartel, funções leves só para estudar para passar nesse concurso, senão ele tem prejuízo na carreira. E essa outra missão era para esse oficial. E eu fui falar eu já tinha minha missão, que era no mesmo dia, na sexta-feira, dia 9. Eu fui falar com o vice-diretor, e chefe, chegou essa missão aqui com o tal oficial, mas o oficial está estudando, vai ficar enrolado para isso aí, vai ter que se dedicar a fazer essa missão. Aí o vice-diretor, tu quer fazer? Eu falei, não, mas tu vai fazer. Receba. E aí 2 missões no mesmo dia, 2 missões dificílimas. Uma sobre estratégia, outra sobre corte. A da estratégia era só meu M, tudo bem, mas mesmo assim era difícil, não tem nada a ver com estratégia. E a outra era sobre corte e lançamento, que dependia das nossas OM subordinadas, nossos papéis subordinados, informar para eu compilar e mandar. Misericórdia. Aí eu falei, Deus, só o Senhor. Como o Senhor sempre fez até aqui, eu creio que vou ser vitorioso mais uma vez, porque o Senhor está comigo e o nome do Senhor vai ser glorificado. E na sexta-feira, dia 9, as 2 missões foram cumpridas. E eu glorifico o nome do Senhor. Então Deus trabalha em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias nós podemos glorificar o nome do Senhor. Todas elas. Vamos para a última parte, já 10 e 9. Tem umas coisas, mas vamos para a doutrina da ressurreição. Então nós podemos ver na Bíblia que há citação de várias ressurreições, várias pessoas que ressuscitaram, né? Mas quando a gente fala em ressuscitar, em ressurreição, existe aqueles que ressuscitaram e permaneceram no mesmo estado, ou seja, ressuscitaram no mesmo corpo, ressuscitaram e morreram novamente. Foi o caso de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro, mas depois Lázaro morre novamente. Tem caso no Antigo Testamento, o Eliseu lá, a viúva de Sarepta. Elias ressuscita seu filho, depois seu filho volta a morrer porque ele ressuscitou com o mesmo corpo. Aí tem o caso de Eliseu com a sunamita. Eliseu, através do poder de Deus ressuscita o filho da sunamita, depois ele morre novamente. Tem o caso os 3 casos do Antigo Testamento, quando Eliseu morre, é sepultado, lá na frente então morre um combatente, aí jogam ele na cova de Eliseu. Quando ele bate na cova de Eliseu, ele ressuscita, né? Está lá em segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, vou anotar aqui. Meu Deus. 13. O 14 fala que Eliseu morreu
de doença, né? Teve enfermo daquilo que o mataria, já quebra a teologia da prosperidade, né? A enfermidade mata, tanto mata o crente, que matou o crente Eliseu, que ele morto, o morto bate na cova dele e ressuscita. Então essas são as 3 ressurreições do Antigo Testamento. No Novo Testamento temos Jesus operando a ressurreição da filha de Jairo, da viúva de Naim e de Lázaro. Lázaro, claro, o caso mais emblemático, porque tinha 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado, seu corpo já estava em decomposição, mas Jesus é poderoso, Jesus tem poder. 4 dias sepultado, então Jesus ressuscita a Lázaro. Então essas foram realizadas por Jesus. Tem a ressurreição, muitos mortos foram vistos lá em Mateus. Vai falar que quando Jesus foi crucificado, muitos santos que morreram em Cristo foram vistos ressuscitados andando pela cidade, mas eles também morreram novamente. A gente vai ver no Novo Testamento a igreja lá, Tabita, né, que é Dorcas, sendo ressuscitada. A gente vai ver Eutico, que caiu lá do prédio onde Paulo estava pregando, também vai ser ressuscitado, mas todos esses morreram novamente. Então por quê? Porque eles ressuscitaram no mesmo corpo. Mas a ressurreição que nós estudamos, que é a ressurreição de Jesus, como eu falei aqui no início, é a primeira ressurreição que começa com Jesus, está no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então Paulo vai explicar lá, Jesus é primícia. Então Jesus é a primeira ressurreição. Jesus não ressuscita com o mesmo corpo, né? Todos esses que nós citamos aqui, eu citei aqui, eles ressuscitaram com o mesmo corpo e vão morrer novamente. Jesus não, Jesus ressuscita com o corpo glorificado. E a primícia da ressurreição, que é a primeira ressurreição. Nós que morrermos em Cristo Jesus, quando Jesus vier para buscar a sua igreja no arrebatamento, a parousia de Jesus, fala que os mortos, está lá em 1 Coríntios também, Paulo vai falar que os mortos ressuscitarão primeiro. Só que agora vai ressuscitar num corpo incorruptível. Aí Paulo vai explicar lá que aquilo que era corruptível se tornou incorruptível. Então vão ter, nós se estivermos mortos, se não formos arrebatados vivos, vou falar como se nós seremos arrebatados, né? Mas aqueles que morreram em Cristo, eles terão seus corpos transformados em incorruptível e vão para Jesus. E nós que estaremos vivos, teremos o nosso corpo transformado também num corpo incorruptível e iremos para Jesus. Primeira ressurreição ainda. E lá em Apocalipse vai falar sobre aqueles que morreram durante a grande tribulação e também ressuscitarão, né? É chamado os rabiscos. Então, primeiro Jesus, depois nós que morremos em Cristo, e depois a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Vai haver a ressurreição daqueles que foram fiéis a Deus na grande tribulação. É chamado, comparando com a colheita, né, os rabiscos da colheita, né? Então a colheita era dividida também nessas 3 fases. Então as primícias, a colheita principal e depois os rabiscos da colheita. Então será assim também na ressurreição. E todos nós então, com o corpo glorificado, estaremos com Cristo Jesus. Essa é a primeira ressurreição. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. E Paulo vai, se quiser se aprofundar, só ler todo o capítulo 15. Então, primeiro ele fala da ressurreição de Jesus. Aí depois ele fala que se nós não crermos na ressurreição de Jesus, não adianta nada, nenhuma outra fé nossa teria nenhum sentido. Aí depois ele fala da nossa ressurreição. Depois ele fala do nosso corpo transformado, e assim tem-se a doutrina da ressurreição. No 15 e 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Essa é a nossa esperança.
Assim como o pecado entrou por Adão e a morte entrou por Adão, a vida eterna, a ressurreição entrou por Jesus. A morte por Adão nos atingiu, mas também nós que aceitamos a Jesus Cristo, a vida eterna também nós alcançamos. E eu te digo que ela já começou no momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós já entramos para a eternidade se permanecermos fiéis em Cristo Jesus. Por isso que eu falo, eu ouvi de um pastor antigo lá em Brasília. Nós, quando pregamos com o pecador, nós, quando levamos a palavra, quando evangelizamos, nós temos a possibilidade de participar da eternidade daquela pessoa. Quem pregou a palavra para mim participou da minha eternidade ao lado do Senhor. Quem pregou a palavra para você participou. Olha que privilégio nós temos em fazer a obra de Deus, em evangelizar, em pregar, em falar do amor de Deus. Uma pessoa que estava condenada vai ser justificada e agora vai morar com o Senhor por toda a eternidade. Isso é o que nós temos nas nossas mãos para fazer. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então 15 continua. No 35, mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Então aqui ele está falando da semente. Quem entende de semeadura sabe que a semente, para germinar, ela precisa morrer. Assim, então, Paulo está ensinando sobre nós. Então nós, quando morrermos, vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Aí agora o 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, quem morrer em Cristo vai ser transformado. Quem estiver vivo na vida de Jesus vai ter o corpo transformado também. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, esse corpo nosso é corruptível. Quando nós nos olhamos no espelho de manhã, e eu estava meditando, olhando no espelho, tem um espelho grandão lá no meu closet, dá para ver o corpo todo, e já não é legal, e vai ficar pior, né? Meditando vai ficar pior, né? Se não morrermos, a tendência é envelhecer, adoecer e morrer. Mas nós temos uma vida e esperança em Cristo Jesus. Aleluia. Que isso aqui vai ser transformado. Isso que é corruptível vai se transformar em incorruptibilidade no corpo perfeito. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem algo muito melhor. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem preparado para a sua família. É maravilhoso. É maravilhoso. 53, porque convém que isto é que é corruptível. Então falou dos mortos, né? Então os mortos vão ressurgir
incorruptível. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esse corpo é mortal, mas o outro corpo que você vai ressuscitar vai ser imortal. Se Jesus voltar e você for arrebatado, esse seu corpo vai ser transformado em um corpo imortal e você nunca mais vai morrer. Que glória! E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Lindo Paulo falando isso. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Isso é o que Deus tem para os santos. Isso é o que Deus tem para todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Glória a Deus. Mas há uma segunda ressurreição. Aleluia. Pastor Cláudio já ensinou aqui o juízo do grande trono branco. Lá em Apocalipse, Daniel vai falar, 12:2, vai falar que uns vão ser ressuscitados para glória, vitória, não me lembro bem, mas outros vão ser ressuscitados para vergonha. Juízo do grande trono branco. João também, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então todos ressuscitarão, só que, como diz a palavra, uns para a vitória eterna e outros para a vergonha eterna. E aí, terminando sobre a doutrina, cabe falar, a pastora falou aqui diversas vezes, mas só para relembrar, nós não cremos no aniquilamento. Tem algumas seitas que creem no aniquilamento, que depois do julgamento essas pessoas seriam aniquiladas. Não, a palavra de Deus ensina que eles vão ser banidos da presença de Deus, não vão ter mais a presença de Deus, mas vão viver na eternidade no inferno. Então nós, com a ressurreição de Lázaro, Jesus nos ensinando sobre a ressurreição dele próprio, que nós também ressuscitaremos, é para uma vitória eterna. Mas aqueles que não crerem, aqueles que permanecerem nos seus pecados, que permanecerem nos seus delitos, vão ser condenados. Mas nós temos uma vitória garantida por Jesus, que foi a primícia. Nós seremos arrebatados para a glória de Deus, ou mortos e ressuscitados, ou vivos e transformados, mas eu e você seremos arrebatados para viver toda a eternidade ao lado do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, adolescentes estão aí? Está aí? Turma da luz tem? Não? Marcou sinal. Vamos direto, hoje como vai ter reunião, vamos direto aos aniversariantes da semana. Obrigado, missionário. Olha, Júlia, Serra Leão. Vamos aos aniversariantes da semana, parte da escola dominical agora. Dia 14, nossa irmã Edelvita, não está aí hoje, né?